Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para o nosso programa Histórias e Conquistas Além das Fronteiras. E nós estamos gravando aqui na Disney com um dos brasileiros especialista em excelência Disney. Ele mora em Orlando há aproximadamente 1 ano e veio compartilhar conosco a sua trajetória do Brasil para os Estados Unidos. Não perca, nosso programa está começando. Estamos de volta conversando hoje com o Alexandre Slivnik. Isso? Perfeito. Olá, Larissa, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês, fico 100% à disposição para tirar dúvidas e para conversar a respeito dessa vida que eu levo aqui e dicas que vocês quiserem, estarei à disposição. Legal. Pessoal, eu conheço o Alexandre do CBTD, ele é diretor-geral da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento e do Congresso de Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, um dos maiores do Brasil, é isso, né, Alexandre? Exatamente, eu sou diretor executivo da BTD, que é a Associação Brasileira de Treinamento, e sou diretor-geral do CBTD, que é o maior congresso de treinamento da América Latina, hoje com mais de 2.500 profissionais presentes, mais de 70 atividades, e eu sou o gestor que faz o que monta o quebra-cabeça do congresso, que realmente é um congresso bem interessante e bem bacana. Legal. Pessoal, eu convidei o Alexandre, né, porque eu sei que ele é especialista em Disney. Nós estamos aqui na Disney, né, gravando na Disney, me lembrei, até porque ele tem palestras, treinamentos, traz o público, traz empresários brasileiros para se especializarem aqui na Disney, e ele vai contar um pouquinho pra gente, não somente do seu trabalho, mas também da sua trajetória, que agora ele está morando em Orlando. Alexandre, por que você optou por morar nos Estados Unidos? Como é que foi essa transição de país? Pois é, na verdade essa foi uma transição meio maluca, né? Porque a minha decisão de vir morar nos Estados Unidos não teve nada a ver com política, não teve nada a ver com economia. Há 5 anos atrás, eu tive a oportunidade de vir para a Disney para estudar Disney. Eu não era palestrante, eu não tinha a menor intenção de dar cursos ou treinamentos. Eu vim para a Disney para fazer um curso de 1 semana com o Disney Institute para entender o modelo da Disney, para aplicar dentro da associação. A partir do momento que eu vi tudo o que acontecia aqui na Disney, o que tinha por trás da cortina, ou seja, nos bastidores, eu comecei a ver uma oportunidade de ensinar um modelo de excelência da Disney para as pessoas, para os empresários no Brasil. Foi quando eu comecei a dar um treinamento dentro da BTD ainda para a nossa equipe interna e os resultados foram maravilhosos. Como é que a Disney faz para encantar o cliente? A gente aplicou esse modelo dentro da associação, deu muito certo e as empresas começaram a me perguntar e a me convidar para fazer esse tipo de atividade dentro das empresas. E aí eu comecei a ver nisso uma oportunidade de negócio. Eu comecei a fazer trabalhos dentro das empresas, comecei a fazer palestras, lancei meu livro em 2012 e comecei a aumentar o volume de palestras e treinamentos e as viagens para cá. E pelo volume de viagens que eu tinha para cá, eu deixava minha família sozinha no Brasil. Aí eu decidi há 1 ano inverter esse processo. Eu trago a minha família para cá, então eu fico mais tempo aqui e viajo sozinho para o Brasil para dar palestras. Mensalmente eu vou 3 a 4 vezes por mês ao Brasil para dar palestras nas empresas. Maravilha. O que mais tu sente falta do Brasil? Saudades? Eu acho que, claro, primeiro é a família, né? Porque estar longe de pai, longe de mãe, de sogro, sogra, primos e tudo mais, acaba sendo a parte mais difícil. Comida não é um problema, porque em Orlando a gente tem aqui a comida brasileira, a gente tem muitos amigos brasileiros também, mas a gente sente falta das pessoas. Eu fiz um acordo com a minha família, minha esposa e meus filhos, que a gente vai pelo menos 2 vezes por ano para o Brasil. Uma delas é no Natal, para poder reencontrar e matar saudades. Mas confesso que, colocando numa balança, a vida aqui está sendo muito mais interessante do que nós tínhamos no Brasil. Nós tínhamos uma vida boa, mas aqui, pensando nas crianças, eu tenho um filho de 7 anos e uma filha de 4 anos, a qualidade de vida que a gente pode proporcionar para eles aqui é muito melhor do que a qualidade de vida que nós proporcionávamos no Brasil. E também com um custo muito menor, que está sendo muito proveitoso. Legal. Você estava me contando antes que você leva seus filhos de bicicleta para a escola. Olha só que delícia, gente. Pois é, eu vou de bicicleta para a escola, eu pedalo mais ou menos 15 a 20 minutos e depois volto de bicicleta também. Então é uma oportunidade de estar próximo da família, além de fazer uma atividade física, né? Aqui em São Paulo, onde eu morava, infelizmente a gente não tinha essa oportunidade. Tinha que ir de carro e a escola ficava a 800, 900 metros de distância, só que às vezes a gente ficava 20 minutos no trânsito para levar as crianças na escola. Então, infelizmente, a gente não tinha essa oportunidade de ter um contato muito próximo e a cidade consumia a gente de uma forma que a gente não via as crianças. E aqui a gente está tendo essa oportunidade de aproveitar a infância deles. E aí a gente volta à nossa infância. Afinal, a gente está em Orlando. Então, toda semana, pelo menos um parque a gente visita. Toda semana a gente vai para um
parque para jogar bola, para brincar com os amigos, e eles estão, obviamente, agora falando inglês, que é uma conquista, que enquanto nós no Brasil estudamos 10 anos para falar um inglês básico, aqui em menos de um ano eles já estavam com inglês fluente, então já valeu a pena esse tempo. Ah, legal. Quais são as competências assim que você considera importante, por exemplo, para um empreendedor de sucesso, que você vê na Disney, que você acredita que um empreendedor pode se espelhar e levar para a empresa dele? Perfeito. Acho que o primeiro passo para a gente pensar em empreender é inovar. Por exemplo, a Disney foi a primeira que criou um parque de diversões nesse modelo. A Disney foi a primeira que criou um resort com esse modelo. Quando você é o primeiro em algo, você fica marcado para sempre como tendo sido o primeiro. Então, qualquer empreendedor tem que pensar em fazer algo diferente do que os outros fazem. Se você faz algo igual que já existe, você tem um sucesso de curto prazo, mas um sucesso que vai acabar rápido. Se você inova e é o primeiro, eu tenho certeza absoluta que você vai ser muito mais duradouro. O segundo passo, segunda competência, é você pensar em exceder a expectativa do cliente. Não adianta nada você só atender a expectativa do cliente. Por quê? Atender, qualquer empresa vai lá e pode atender. O que a Disney faz? A Disney excede e entrega para você muito mais do que você espera. Porque quando você volta para o seu país, você volta para a sua cidade, você vai contar 1000 maravilhas do que você passou aqui na Disney, e aí você, além de querer voltar mais vezes, você vai indicar para que outras pessoas voltem, e aí você vai ser um vendedor da Disney, ou no caso, do seu negócio. Então pensa nisso, inove, tenha a ideia de exceder a expectativa do cliente e, por último, tenha um propósito. Eu costumo dizer que empresa que tem propósito vai mais longe. Muitas empresas são abertas simplesmente com a ideia de ganhar dinheiro, mas a empresa que é aberta com a ideia de ganhar dinheiro, ela não prospera, ela não tem perenidade. A perenidade vem quando tem propósito. No caso da Disney, imagina só que em 1955 o Walt Disney criou o parque, mas a Disney existe desde 1923. E desde aquela época o Walt Disney falava: o propósito da minha empresa é criar felicidade. Então os parques criam felicidade, os hotéis criam felicidade, os filmes criam felicidade. E quando as pessoas trabalham por propósito, as pessoas ficam mais engajadas e apaixonadas pelo negócio. Então, inove, exceda a expectativa e busque o propósito para a sua empresa prosperar. Legal, nós vamos dar um tempo para o break. Daqui a pouquinho estamos de volta, pessoal, conversando mais com o Alexandre Slivnik. Fique com a gente. Pessoal, estamos de volta conversando hoje com o Alexandre Slivnik, diretamente do maior parque do mundo, né? É o maior centro de entretenimento do mundo. Aqui é o Walt Disney World, não existe lugar maior. Imagina que 250 mil pessoas visitam por dia esse complexo. É muita gente. Com certeza. Alexandre, você tem alguma história de superação para nos contar da sua trajetória como profissional? Eu tenho uma que eu até coloquei no livro. Eu demorei para decidir se eu colocaria no livro ou não. Eu decidi colocar e eu quero compartilhar com vocês agora em primeira mão também. Fora do livro, eu nunca tinha contado isso em entrevista. Mas na escola, quando eu estava no segundo grau, na verdade sempre fui um dos piores alunos da escola, sempre. Mas no segundo grau, eu era taxado como o pior aluno da classe. E eu comecei a namorar, aliás, minha atual esposa, eu comecei a namorar com 16 anos. E quando eu comecei a namorar com ela, era uma das melhores alunas da escola. E eu era um dos piores. E os professores falavam para ela, chamavam ela de canto e falavam: poxa, ele não é um bom menino, ele não tem futuro. Para você ter uma ideia, os professores... Eu estudava em escola pública, estudei escola pública a minha vida inteira. E os professores chamavam a mãe da minha namorada, na época que hoje é minha esposa, para falar que a filha dela estava indo para um mau caminho, porque não era uma boa pessoa. Só que aquilo me dava uma força enorme de mostrar para eles que eles estavam errados. Para vocês terem uma ideia, a minha professora de português, que me odiava, ela não me deixava entrar na classe dela, ela me deixava para fora. E aquilo ia me consumindo, ia falar: puxa, não é assim que eu imagino que uma educação tenha que ser. Hoje, eu não fico feliz de mostrar para eles que eu conquistei o mundo, que eu lancei 2 livros, que eu virei um autor e um palestrante de sucesso, mas eu fico pensando um pouco de como o professor, ele pode destruir os sonhos de alguém. Naquela época, se talvez eu não tivesse uma base e uma família que me desse um apoio, eu poderia ir para o lado das drogas, ou poderia ir para um caminho que não é o certo. Mas naquele momento eu queria provar para eles que eles estavam errados. Hoje eu tenho certeza que eles estavam errados, mas talvez eu poderia não ter minha esposa hoje, porque com 16 anos de idade eles desestimulavam ela a ficar comigo. Só que eu tenho certeza absoluta que se nós líderes, nós professores, nós pais, pudermos incentivar para que as crianças cresçam
façam e realizem seus sonhos, é isso que a gente deve fazer. Eu quase tive o sonho podado. Talvez não moraria nos Estados Unidos hoje se eu tivesse acreditado naqueles professores que falavam que não teria futuro. Eu acho que eu tive um futuro e, se Deus quiser, eu tenho muitas conquistas ainda pela frente e vou trabalhar para isso. Com certeza. Sabe que tu está me falando uma coisa muito interessante, porque eu sou professora de comunicação e oratória. E eu percebo que muitos alunos meus têm traumas de infância, de escola, né? Foram ridicularizados em sala de aula, né? Muitas vezes o professor ele não entende a importância que ele tem na vida das pessoas e o quanto ele pode influenciar para a formação daquela pessoa. E daqui a pouco a pessoa está com medo de falar em público porque na quarta, quinta, sexta série foi ridicularizado, uma coisa assim que talvez o professor estava no mau dia. E fez aquilo assim sem intenção, até mesmo de ofender o aluno, mas provocou uma reação muito ruim naquela pessoa, né? Então é realmente isso, tu teve uma base muito forte para superar essa situação, isso foi muito importante. E essa base forte ficou lá no Brasil. Pois é, a base ficou lá. Na verdade, eu tenho um vínculo familiar muito forte. Meu pai, meus irmãos, enfim, todos dão apoio para esse nosso sonho de morar aqui. Mas eu, como viajo para o Brasil todos os meses, várias vezes por mês, eu tenho a oportunidade de ir lá jantar com eles e ver a minha família. E por estarmos em Orlando, a gente tem, obviamente, a oportunidade de recebê-los aqui na nossa cidade, porque a gente sabe que aqui é um dos lugares mais visitados no mundo. Então a gente ainda está próximo. E por mais que nós estejamos fisicamente distantes, os valores continuam. E eu costumo dizer sempre para os pais que conversam comigo, falando um pouco de liderança, acho que nós líderes ou nós pais precisamos ter 3 coisas. Primeiro, ser exemplo. Quanto mais nós fizermos coisas positivas e boas para os nossos filhos, mais eles vão aprender com a gente. Segundo, a gente tem que questionar, ensinar os nossos filhos sempre a questionarem algo. Eu questionava muito na universidade, porque na universidade eu já estava no mundo corporativo, eles ensinavam coisas que eu sabia que não eram aplicáveis. E aí eu começava a questionar. Isso vai fazendo com que os nossos filhos tenham uma formação crítica positiva. Terceira situação, primeiro, você questionar. Segundo, você ser exemplo. A terceira situação é você se expor. Você estava falando em comunicação. Muitas vezes a gente tem traumas e a gente tem medo de se expor. Quanto mais você expõe o seu filho para ele falar em público, para ele falar com as pessoas, para ele se comunicar, melhor ele vai ser no futuro. Porque o futuro vai ser das pessoas que se comunicam bem. O futuro vai ser das pessoas que lideram uma reunião. O futuro vai ser das pessoas que sabem se comunicar em frente de uma câmera e sabem se comunicar com as pessoas. E essa é a minha dica para os pais, para os líderes e para as pessoas que querem ter sucesso no futuro. Legal. Alexandre, você tem um livro que eu gosto muito do título já, O Poder da Atitude. Né? Por quê? Porque falar, todo mundo fala, né? Todo mundo não, mas as pessoas muitas vezes que não têm tanto comprometimento, fica mais fácil falar do que fazer. E a atitude não. A atitude, para você ter atitude, você tem que estar realmente comprometido com aquilo. Né? Como é que veio a ideia desse livro? Eu sei que virou um best-seller, no final das contas você deu um ótimo embasamento para suas palestras. Né? Como é que foi que você escreveu esse livro, né? Foi o primeiro livro que eu escrevi, e eu escrevi baseado no que eu vejo na Disney, e no que eu via na Disney na época. Eu escrevi esse livro em 2011, ele foi lançado em 2012, e eu entendo muito que uma empresa de sucesso tem que ter profissionais com atitude. O que é ter atitude? É você ir além do que as pessoas esperam de você. Porque muitas vezes as pessoas ficam na zona de conforto, acham que aqui está tudo bem. E se você tem esse pensamento, ok para você. Só que não queira ter sucesso ou buscar voos maiores se você não tiver atitude de sair da zona de conforto. É justamente você ver, por exemplo, um cliente passando por um problema, você vai lá para resolver o problema desse cliente. Você vê alguém precisando de ajuda, você vai lá para resolver. É você sair da sua cadeira, sair de fato de onde você está bem e confortável e buscar. Porque quando você busca algo, você cresce. Quando você busca algo, você ajuda. E assim você está fazendo as outras pessoas muito bem e, sem saber, você está crescendo e fazendo você cada vez melhor. E você tem outro livro que é O Poder de Ser Você. Conta um pouquinho pra gente desse livro. Pois é, esse livro O Poder de Ser Você partiu de uma ideia de que alguns anos atrás, um amigo meu, um maluco chamado Rogério Ferroni, ele ligou pra minha família num sábado de manhã, meu filho atendeu o telefone, e aí o Rogério falou: Léo, vamos pro cinema hoje à noite? Falei, vamos. O Leonardo perguntou se poderia, eu falei, vamos. E aí o Leonardo voltou pro telefone e falou: tio Rô, a gente vai pro cinema hoje à noite. E aí o tio Rogério falou: Léo, só que como é um filme de super-herói, a gente tem que ir fantasiado de Batman. E aí o Leonardo virou pra mim e falou: papai, vamos no shopping hoje fantasiado de Batman? Eu falei: não, filho, o que as pessoas vão pensar de um adulto fantasiado de Batman no shopping? Não vamos mais pro cinema. Leonardo voltou pro telefone chateado e falou: tio Rô, a gente não vai mais pro cinema. Desligou o telefone.
E nos minutos seguintes eu olhava para o cara do Leonardo e via que o Leonardo estava triste. Eu via que eu não tinha sido o super-herói do meu filho. Aí eu falei, Léo, pega a fantasia do Batman, a gente vai pro shopping. Chegamos no shopping fantasiados de Batman, morrendo de medo do que as pessoas poderiam pensar de mim, um adulto fantasiado de Batman num shopping, sábado à noite, no meio de São Paulo. Entramos no shopping, muitos pais viraram para mim e disseram, parabéns pela sua coragem, hoje você foi o super-herói do seu filho. A partir daquele momento me deu uma força de que eu posso fazer o meu filho feliz independentemente do que os outros podem pensar. E eu resolvi escrever um livro sobre o poder de ser você, sobre como as pessoas muitas vezes perdem a autenticidade para serem quem elas não são. As pessoas, principalmente no mundo organizacional hoje, querem ser algo lá e a ideia de não misturar a vida pessoal e profissional. Peraí, a vida é uma só. Você tem que ser autêntico. Quanto mais autêntico você for, quanto mais você for você, mais sucesso você vai ter. E essa é a ideia do segundo livro. Ai, adorei. Esse eu ainda não li. Vou ter que ler. Espero que goste. Legal. Alexandre, você se considera uma pessoa de sucesso? Eu me considero uma pessoa de sucesso. Só que eu acho que o sucesso ele não para. Pessoa de sucesso é aquela que consegue conquistar os seus objetivos. E até agora todos os objetivos que eu coloquei pra mim, graças a Deus eu conquistei. Mas não é porque eu sou uma pessoa de sucesso que eu conquistei objetivos que acabou ali, já sou de sucesso, posso morrer. Hoje eu tenho 34 anos. Com 34 anos eu conquistei coisas que eu não imaginava conquistar nem com 50. Então o que eu acredito muito é que uma pessoa de sucesso é aquela que vai atrás dos seus objetivos e dos seus sonhos. Enquanto você vai atrás e busca um objetivo, ok, você alcançou sucesso. Eu espero que eu tenha muitos sucessos ainda ao longo da minha vida. Legal, adorei a definição. Qual foi o maior objetivo que você conquistou até hoje? Eu acho que foi morar nos Estados Unidos. Eu tinha esse sonho, esse objetivo de morar aqui. Não é fácil tomar a decisão de mudar pra cá, porque você deixa família, você deixa bens, você deixa amigos. Só que eu queria dar algo melhor para minha família. E foi uma decisão demorada, demorou alguns anos para eu decidir vir para cá. E quando você decide algo, às vezes você decide de um dia para a noite. Só que essa é uma decisão de mudar de cultura, mudar de país, colocar seus filhos numa escola onde seus filhos não dominam a língua. É sempre muito... A gente vem para cá com muito medo. Então sempre que você tem que tomar uma decisão, você tem que dar um passo que você acha que pode ser maior do que a perna. Eu falei, puxa, vamos para lá. Se em 1, 2 meses a gente achar que não valeu a pena, a gente volta. Se a gente tentar, pelo menos já vai ter dado certo. Por isso que eu digo que essa conquista de morar nos Estados Unidos, pelo menos 1 ano, não sei se vai demorar 3 ou 30 anos ou 300, mas já valeu a pena. Foi a maior conquista que eu tive no âmbito pessoal. Legal. Alexandre, estamos chegando no fim. Eu queria que você desse uma dica para o pessoal que está começando a sua carreira. A dica é, procure fazer algo que você esteja apaixonado, não necessariamente que te dê dinheiro. Muitas vezes as pessoas que começam a carreira vão atrás do dinheiro. E aí daqui 10 anos elas estão desestimuladas e não fazem o trabalho. Mas sabe aquela ideia de ir no trabalho, ficar das 9 às 18 e ir embora e não fazer nada a mais? Imagina que hoje mais da metade das pessoas que são formadas naquilo que fazem na faculdade não trabalham naquilo que fazem, naquilo que foram formadas. Por quê? Muitas vezes os pais estimulam para que as crianças sejam advogados, que as crianças sejam administradores, que as crianças sejam arquitetos, médicos, mas o que a criança quer muitas vezes é ser feliz. Eu, por exemplo, fiz 11 anos de teatro na minha vida. Meus pais me incentivaram a fazer teatro. Eu, por exemplo, fui formado em educação física. Que muitas vezes você pensar teatro, educação física, nenhum pai, ou muitos pais e muitas mães não gostariam que seu filho fizesse teatro e educação física, porque teoricamente é uma profissão que não dá futuro. Ator, a não ser que seja ator de uma grande rede de televisão, ou educação física, a não ser que seja técnico da seleção brasileira, ou de um grande time de futebol. Só que eu me uma pessoa de sucesso, eu, graças a Deus, ganho muito dinheiro com os meus livros, com as minhas palestras, e sou formado em teatro e educação física. Por quê? Porque eu busquei a essência. Então busque a sua essência para que você seja feliz. O dinheiro vai ser uma consequência dessa sua felicidade. Legal. Alexandre, quero agradecer a sua participação. Muito obrigada por você aceitar o nosso convite. É uma honra, obrigado pela oportunidade e conte comigo. Espero de verdade que vocês todos que estão nos assistindo e que vocês sejam felizes, acima de tudo, que a felicidade, sem dúvida nenhuma, é a base do sucesso pessoal e profissional de todos nós. Legal, que lindo. Pessoal, estamos chegando no fim do nosso programa Histórias e Conquistas. Quero agradecer você pela sua audiência e semana que vem tem mais. Fique com a gente.